Olá, queridos alunos do quinto ano. Eu sou a professora Marinalva e estou aqui com mais uma aula de História para vocês. Hoje nós vamos estudar o conteúdo Os Primeiros Povoadores da Terra, né? É a história dos primeiros povos que povoaram a Terra e a gente vai ver que ao longo a gente vai ficar conhecendo muita coisa e aprender muita coisa nova nessa aula de hoje. Os primeiros povoadores da Terra. Tradicionalmente, divide-se a longa trajetória da humanidade em pré-história e história. A pré-história começa com o surgimento do gênero Homo, do qual fazemos parte há cerca de 2 milhões de anos atrás, até a invenção da escrita, ocorrida por volta de 3.500 anos antes de Cristo. A história iria da invenção da escrita aos dias atuais. Com base nas técnicas e materiais utilizados pelos nossos antepassados, os cientistas dividem a pré-história em dois períodos, o período paleolítico e o período neolítico. Os primeiros povoadores foram povos como os caçadores e coletores, que no período paleolítico os seres humanos sobreviviam da caça, da pesca e da coleta de frutas. Por isso ficaram conhecidos como caçadores e coletores. Eles eram nômades, isto é, que não tinha moradia fixa. Sempre que a caça, os peixes e os frutos de um lugar começavam a diminuir, eles mudavam para outro em busca de alimentos. Na busca constante por comida, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, os seres humanos desenvolveram a agricultura e a domesticação dos animais. E aí surgiram os agricultores e pastores, que passaram a produzir seu próprio alimento e não precisavam mais mudar constantemente de lugar. Então, aos poucos, foram se tornando sedentários, isto é, passaram a viver em um determinado lugar, chamado aldeia. Na aldeia neolítica, o trabalho era dividido entre mulheres e os homens. As mulheres se dedicavam à agricultura, o preparo dos alimentos e a cuidar dos filhos. Já os homens construíam moradia, caçavam e cuidavam do rebanho. E aí temos mais um grupo de povoadores da terra, que eram os agricultores e os pastores. E então, vamos ver como os povoadores passaram da aldeia à cidade. Com a agricultura e o pastoreio, aumentou a oferta de alimentos, e as pessoas passaram a precisar conservar e transportar esses alimentos. Inventou-se então a cerâmica. É um barro modelado e cozido. De cerâmica, os seres humanos faziam vasos, jarros e etc. Mais bem alimentados, as pessoas passaram a ter mais filhos e a viver mais tempo, o que levou a um crescimento da população. E com isso, cresce a divisão do trabalho, né? Com o aumento da população e a invenção de instrumentos, como o arado puxado por bois e de técnicas para irrigar o solo, algumas aldeias passaram a produzir mais alimentos do que consumiam. Com a sobra de alimentos, parte dos habitantes das aldeias deixou de trabalhar na agricultura e passou a fazer outras atividades. Ocorreu assim uma crescente divisão do trabalho. Uns construíam casas, outros faziam tecidos, outros produziam vasos e panelas de cerâmicas, e havia ainda os que caçavam e pescavam, e aqueles que cuidavam da segurança do grupo. Aí nós vemos uma imagem de um objeto, de um vaso feito por cerâmica, né? Aí a gente vê a escultura de um oleiro egípcio fabricando um vaso de cerâmica. Essa é uma arte da quinta dinastia do Antigo Império. E aí vocês viram como foi que eles passaram da aldeia à cidade. E então surgiu o comércio. As pessoas passaram então a trocar aquilo que fazia por aquilo que precisavam. Trocavam trigo por azeite, vaso de cerâmica por machados, tecido por enxadas e etc. Nascia assim o comércio,
Pouco a pouco, essas trocas deixaram de ser feitas pelos próprios produtores e passaram a ser feitas por um comerciante, personagem que surgiu naquela época. E aí nós vemos uma foto da feira de Caruaru. Essa feira de Caruaru, essa foto aí dessa feira foi tirada no ano de 2013, né? Aí tem Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, essa feira aí. A centralização do poder. Com o aumento da divisão do trabalho e do comércio, algumas aldeias prosperaram. A população cresceu, criando a necessidade de se obter mais terras para plantar e criar animais. Com isso, as aldeias passaram então a disputar terras. O chefe da aldeia que vencia a disputa passava a ter mais terras e mais pessoas sob o seu controle. Assim, recebia também mais impostos, que à época eram pagos em produtos como cabrito, carneiro, tecidos e vasos. Aquele chefe que controlava mais aldeias e contribuintes passou a ter mais poder e tornou-se rei. Ele governava a partir de sua grande resistência o palácio com a ajuda dos funcionários encarregados de cobrar impostos, implicar a justiça, ou melhor, aplicar a justiça e defender o rei. Com isso, o rei foi ganhando poder e impondo sua autoridade. Esse processo é chamado centralização do poder. Em alguns estados antigos, o rei era o servidor do deus da cidade. Este é o caso do rei apresentado aí nessa estátua. Ele era o rei de Lagash, cidade da Mesopotâmia. E aí nós temos, que os impostos eram contribuições que naquela época eram pagas em produtos. E a Mesopotâmia era uma comprida faixa de terra entre dois importantes rios, o Tigre e Eufrates. Então vemos aí o poder do rei no estandarte de Ur. O estandarte de Ur é uma faixa de madeira encontrada no sul da Mesopotâmia, no cemitério da cidade de Ur. Em cada uma das faces da caixa foram esculpidas inúmeras figuras. As cenas mostradas mostram uma sequência de fatos e devem ser lidos de baixo para cima e da esquerda para a direita. O tema é um banquete real, em comemoração à vitória em uma guerra. Na faixa superior, vemos o rei e seus convidados bebendo e sendo servido por criados, enquanto um músico e um cantor empenham em entretê-los. Observando os presentes, os tributos que as pessoas comuns carregavam, é possível saber que os sumérios praticavam a agricultura, trigo, cevada, a criação de animais, como bois, porcos e cabritos, o artesanato e também o comércio. E aí, nós vamos agora ver alguma coisa sobre a formação de novas cidades. Enquanto se desenrolava o processo de centralização do poder, as aldeias foram pouco a pouco se transformando em cidade. As cidades da aldeia se distinguem por 3 características básicas. São elas: maior divisão do trabalho, comércio feito com regularidade e poder centralizador. As primeiras cidades formam-se perto das margens de grandes rios, por causa da importância da água para as pessoas e para a agricultura, e também porque facilitava o transporte de pessoas e produtos. Então, temos no livro mais algumas informações sobre esses conteúdos. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Consultem o livro de vocês e as tias na realização das atividades. Até uma próxima.